Eu sou tranquila, sou boa pessoa, gosto muito de mim, sou simpática. Tudo isso eu sou. Que retrato delicado, amoroso, né? Que você fez para a Dona Ruth de Souza. Quando a dona Ruth começou a fazer parte da tua vida? A Ruth começou a fazer parte da minha vida, acho que desde que eu me lembro vendo televisão na vida, né? Então, a gente não sabe nem percebe isso, porque é uma coisa que está dentro da nossa vida de uma forma muito orgânica, a televisão. Mas aí, de repente, quando você chega e encontra ela, você tem essa sensação de falar, nossa, eu conheço essa pessoa da minha vida inteira, né? E, e realmente, assim, eu perdi minha avó quando eu tinha 7 anos de idade. E aí, constatar que realmente eu vi mais a Ruth do que minha avó foi um negócio muito importante. E, ao mesmo tempo, tinha alguma semelhança entre elas, nesse lugar de ser mulheres, tipo, duras, assim, e mulheres que, né, que tinham uma força muito grande e que estavam enfrentando esse mundão aí, sendo mulheres pretas numa época muito complexa. Ainda é muito complexo ser mulher preta no Brasil, mas naquela época, sobretudo. E aí, depois desse encontro, quando eu comecei a filmar ela em 2009, eu não parei mais, não consegui parar mais de filmar, porque eu comecei a filmar sem nenhuma grana, sem nenhuma nada, só com desejo de filmar ela. E fiquei assim durante 5 anos, assim, filmando ela, sempre que eu vinha ao Rio, assim, sabe? É impressionante como ela é muito discreta em tudo, né? Incrível, eu imagino o seu esforço para ir lá tentar tirar alguma coisinha, né? Exatamente. Eu acho que tinha um fator que foi relevante pra caramba, que foi o fato da Dani Ornelas estava por perto, e foi ela que me apresentou. E era muito amiga da Ruth. Então, isso também eu acho que contribuiu para esse espaço ficar mais aberto para a gente, né? Mas aí, daí a conseguir um diálogo entre nós duas que fosse de um lugar onde eu sentisse que ela que tinha intimidade, foram muitos anos de construção, assim. Porque Imagino. eu também nunca me coloquei num lugar assim de quem estava ocupando um lugar de amiga. Eu sempre me coloquei no lugar de quem estava dialogando com ela desde o ponto de vista de ser uma artista preta, dialogando com ela, buscando esse filme mesmo. Então, isso sempre ficou muito claro na nossa relação, eu acho. E aí a intimidade ela foi vindo do tempo de convivência mesmo. Porque aí chegou uma hora que era assim. Então, em alguns momentos eu ficava em São Paulo, morava em São Paulo na época, então eu ficava um tempo sem vir para cá e ela me ligava pra caramba e falava: E aí, quando você vem? Minha vida tem tanta coisa para contar. Me impressiona o cuidado dela com o próprio acervo. Me impressiona a quantidade de coisas que ela guardou. Então, eu imagino você com esse acesso, mas você não parou por aí, você uma pesquisa muito preciosa de imagens de época também. E você ainda vai além, porque você costura tudo isso com uma ficção poética ali, né? Você quer ser artista? Não tem artista preto? Mas vai ter. Então, a primeira coisa que eu fiz foi montar esse filme sem essas ficções. E até antes da gente fazer as últimas entrevistas, que é o que está majoritariamente no filme. Então, a gente montou o filme com esse material que eu tinha filmado sozinha para entender essa história. Que história é essa que a gente tem, né? E aí, eu entendi que tinha lugares de diálogos que eles não chegavam, a gente não conseguia entrar. Embora a gente tivesse um sentimento do que podia ter acontecido ou do que acontecia e que era quase um diálogo impossível, só transcendental, sabe? Você fala, daqui eu não consigo passar com ela e aí eu vou deixar isso para vou relegar essa missão desse diálogo acontecer num plano ancestral. Depois a gente já tem um pouco da costura de entender o que que era narrativamente a história dela. é, Precisava chegar a uma outra coisa que era essa poesia, como você falou, sabe? Para dar conta também desses sentimentos que não estavam sendo falados, assim. Ficou marcado que a atriz negra tem que fazer esse tipo de papel. E eu vivo sempre lutando contra isso.
tem uma consciência do valor dela, diante de tudo isso, ela olha, ela soube se colocar no pedestal que ela merecia estar. A primeira atriz negra a construir uma carreira no cinema, no teatro e na televisão. É tão importante você fechar com ela no carnaval, ali sim sendo louvada, como um grande ícone, né? Uma figura tão representativa que ganhou um samba só para ela, Eu né? acho que tem uma frase que eu gosto muito, né? Que eu acho que a Ruth, no final das contas, ela era uma pessoa bastante humilde, né? Na descrição que o Alcoólicos Anônimos dá para isso, que é lindo, que é a humildade é você saber o tamanho que você tem. Então, eu acho que eu acho que ela tinha consciência do tamanho que ela era, né? Eu acho que nem maior nem menor. Eu acho que ter consciência do tamanho que você é uma coisa maravilhosa, incrível, que te dá autonomia. Uma das coisas que eu mais. Duas partes que eu gosto muito ali, que eu vejo a Ruth, é quando você. As pessoas vão fazer assim para você e tal. Como é que você vai fazer? Ela fala assim. Aí todo mundo, que lindo. Ela fala, eu sempre fiz isso, que eu acho que é um lugar que estabelece, que desinfantiliza, ela se desinfantiliza, porque a gente tem, na sociedade tem uma mania de infantilizar o mais velho e tal, né, e colocar ele num lugar, e a Ruth saía desse lugar o tempo todo, né, se colocando como um sujeito da história dela o tempo todo, e inclusive naquele momento da escola de samba foi muito marcante para a gente, porque a gente sabia que a Ruth tinha medo de altura, então não sabia como ia ser ela subir no carro, ela não pegava elevador, ela tinha várias questões com a altura, e aí naquele momento chovendo e etc, e todo mundo tenso para saber se ela ia subir ou não, e aí fala, Ruth, e aí, você vai subir? E ela olhou pra gente e falou assim, por que que eu ainda não tô lá em cima? Ela tinha essa potência mesmo, essa grandeza e de poder decidir sobre a própria vida até o último segundo da vida dela. Então, isso é um valor que eu entendo que atravessa toda essa grandeza dela mesmo e as escolhas que ela fez ao longo da vida. E às vezes a pessoa não entende você. Às vezes nem sabem que você é capaz de fazer. Então, que assim, puxa, você fez aquele papel, mas que coisa maravilhosa, assim. Não é maravilhosa, eu sou assim, você que não me conhece.